meados do século XIX, a zona serrana da província fluminense despontava como uma das mais importantes regiões produtoras de café. O abastado cafeicultor e capitalista Antônio Clemente Pinto, barão de Nova Friburgo, com inúmeras fazendas de café em Cantagalo, toma a iniciativa de investir no transporte ferroviário. A condução do café de Cantagalo até o Rio de Janeiro, utilizando tropas de mulas, causava significativas perdas de mercadorias e de animais no trecho da Serra da Boa Vista. O investimento do barão no ramal ferroviário foi dividido em 3 etapas. A primeira de Porto das Caixas até Cachoeiras de Macacu, inaugurada em 22 de abril de 1860. A segunda subindo a serra de Cachoeiras de Macacu até Nova Friburgo. E a terceira seção de Friburgo até Portela. O subtrecho ferroviário entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo foi inaugurado em 18 de dezembro de 1873, com a presença de Dom Pedro II, curioso com o desafio da locomotiva de subir uma serra tão íngreme, uma das maiores rampas ferroviárias do mundo. Esta estação do século XIX foi substituída 5 décadas depois por uma mais elegante, onde está instalada a Prefeitura de Nova Friburgo, porém a sua fachada foi alterada, perdendo os belíssimos arcos. Outras estações foram inauguradas em Nova Friburgo, como a Estação do Rio Grande em Rio Grandina, em 1876, subtrecho que seguia até Portela, a de Conselheiro Paulino, inaugurada em 1889, que seguia para Sumidouro até a divisa com Minas Gerais, a Estação de Muri e a Estação Friburgo Cargas, esta última inaugurada em 1933. Entrevistei o maquinista aposentado Itamar Américo Teixeira, filho e neto de maquinistas, que começou a trabalhar na Estrada de Ferro Leopoldina em 1957. Seu Itamar, você trabalhou na Estrada de Ferro Leopoldina. Quando foi a sua admissão nessa empresa? 57. 1957, né? Agora, qual é o trecho que o senhor trabalhava? Eu trabalhava de Friburgo a Porto Novo do Cunha, lá em Paraíba, né? Para Cantagalo, Macuco e até no Alto da Serra, onde tem a patrulha hoje ali, era uma estação. Trabalhei nessa época, depois de 60... Qual era a estação ali, onde é a Polícia Militar? Era embaixo, aterraram aquilo ali, né? Ah, aterraram? É, aterraram. Era um pouco abaixo? Era um pouco abaixo. Era de Teodoro de Oliveira ali? Teodoro de Oliveira. A estrada era à direita. Depois que fizeram a nova, que era mais curta, né? Então, quer dizer, onde hoje a patrulha militar, ali na Serra, ali próximo era a estação de Teodoro de Oliveira. Mas hoje em dia o senhor falou que ela está aterrada, é isso? É, aterrada porque a estação era embaixo. Era um pouco abaixo, né? Era um pouco abaixo, tinha um viadutozinho ali, né? E como é que foi a sua história? Quantos anos o senhor tinha quando o senhor começou na Leopoldina? Comecei com 23 anos. O senhor é de Friburgo? Não, eu sou de Cantagalo. Eu vim para cá com 5 anos de idade. Meu avô era maquinista, meu pai era maquinista. Então vamos voltar um pouquinho essa história. E meus tios também trabalhavam na mecânica da estrada, né? Quer dizer, a família toda... O seu avô, então, já pegou a Estrada de Ferro Cantagalo, né? Cantagalo. Eu estava sempre na casa do meu avô, eu era garoto ainda, né? Eu estava sempre lá na casa dele. Então, vamos voltar um pouquinho do seu avô. Como é que era, assim... o senhor ia à estação de trem, via o seu avô chegando, como é que era? Nossa casa era em cima, perto da prefeitura de Cantagalo, né? Aquela rua ali, lá no alto. Dali a gente via os trens chegando, saindo, né? Na hora que ele chegava, ele dava um apito para avisar a gente que tinha chegado. Aí o senhor sabia que seu avô estava chegando? E corria para a estação? Não, naquela época a gente não ligava muito não, né? O senhor sabia que o avô estava chegando? Ele estava chegando e ele deu o sinal, né? Quantos anos o seu avô trabalhou na Cantagalo? Meu avô deve ter trabalhado uns 30 e poucos anos, 40. E saiu bem velhinho já.
Já, né? Trabalhou até bem idoso? Bem idoso. E como maquinista? Como maquinista, E aí o seu pai também ingressou na carreira, na profissão como maquinista? Meu pai era alfaiate, né? Ele era alfaiate, aí fez concurso lá para Leopoldina e entrou para Leopoldina e foi a maquinista também depois com o tempo, né? Eu, por exemplo, quando a gente entrava, a categoria da gente era limpador de máquina, né? Não, eu vou entrar na parte do senhor. O senhor falou do seu pai. O seu pai, aí o senhor ainda morava em Cantagalo, né? Quando seu pai era maquinista. Então o seu pai, ele chegou a trabalhar ao mesmo tempo que o seu avô trabalhava na Estrada de Ferro Cantagalo? Não, meu pai trabalhou menos. Ele tinha um problema de estômago, né? Não, mas eu digo que chegaram a trabalhar ao mesmo... Por exemplo, seu avô ainda trabalhava e seu pai foi admitido. Meu pai também trabalhava. Como é que era a época de admissão, na época do seu pai? Tinha que o senhor falou concurso. Era um teste, alguma coisa? Era o teste que fazia, né? Mas fazia um curso, aprendia? Como é que é? Seu pai aprendeu com seu avô ou ele fez um curso? Não, tinha. A Leopoldina tinha as pessoas que vinham fazendo teste para ver se estava. Já quando foi comigo já foi diferente. E aí eu tinha que fazer no Rio, na Central do Brasil, né? Fazer os testes, coisa, né? Você tinha que conhecer aqueles sinais todinho, senão o trem saía fora da linha, né? Tinha sinal, tinha anãozinho embaixo, você tinha que saber em cima e embaixo. Né? Igual hoje, o motorista, por exemplo, só tem em cima, né? O nosso lá não, até embaixo tinha. Não, a gente vai entrar nesses detalhes. Se você passasse no vermelho, caía, tirava a máquina da linha, né? Aí era aquele trabalhão que dava para botar outra vez. Vamos entrar nesse detalhe. Mas então, na época que seu pai foi admitido como maquinista, ele chegou a fazer um curso em Cachoeiras de Macacu? Não. Porque o senhor sabe que Cachoeiras de Macacu tinha escola para ferroviário, né? Lá tinha um Senai. O senhor também nunca fez curso lá? Não, nunca fiz, não. Eu quando entrei aqui direto, né? Fiz as provas aí mesmo. Porque só fui passar a maquinista depois que eu saí de Friburgo. Porque acabou em 64, eu ainda fiquei 2 anos aí arrancando os trilhos, né? Tá, não, vamos chegar nessa parte. Então, senhor Itamar, quer dizer que o seu pai não chegou a fazer aqueles cursos de formação para ferroviário, ele provavelmente aprendeu com seu avô, né? Provavelmente. Aprendeu com ele, né? Então ele foi admitido e o seu pai também chegou a pegar a Estrada de Ferro de Cantagalo, ainda era Cantagalo. Era Cantagalo. E era o mesmo trecho que o seu avô e seu pai faziam? Não, meu avô só fazia lá para Portela, Itaocara, aqueles cantos lá, né? De Cantagalo para Portela. Portela, Já na linha aqui de Friburgo ele não vinha. Não vinha. O dele era só aquele trechinho ali. Pequeno, né? Pequeno, curto. E seu pai? Meu pai não, meu pai fazia para Cantagalo, para Porto Novo, lá para Macuco. Como o mesmo trecho que o senhor fez. Trecho. Tá certo. Então vou começar a entrar então na sua história. O seu avô e seu pai foram maquinistas e o senhor chegou a trabalhar em alguma coisa antes de ser maquinista? Trabalhei. Trabalhei na Castelo Branco com agrimensor, né? Quando fez esse trecho de asfalto de Friburgo para a Serra, trabalhei ali com engenheiro, né? Depois aí fiz concurso para Leopoldina e entrei. O senhor veio em que ano para Friburgo? Eu tinha 5 anos. Sim, o senhor falou antes, 5 aninhos, né? Era novinho. E aí então o senhor chegou a trabalhar antes, e como é que foi a sua decisão de trabalhar como maquinista? Foi seu pai que incentivou o senhor? Não, nessa época, depois que eu fui embora de Friburgo, lá para baixo, fui para Itaboraí, né? Trabalhar em Itaboraí. Já lá era máquina diesel. Mas isso já como maquinista? Como maquinista. Aí lá que eu passei a ser maquinista. Tá, então vamos começar. O que o senhor fazia na sua primeira função na Leopoldina? Você tinha que receber a máquina, você tinha que ver os olhos da máquina, se estava óleo de carro, aqueles olhos sempre para ver
estava tudo bom, né? Você fazia então manutenção, É, né? manutenção. Isso aqui já em Friburgo, né? Você já estava morando em Friburgo. Quando o senhor Eu entrou. morei em Cachoeira depois de 3 anos, porque ali tinha um trem, né, que ia para o Visconde Itaboraí, onde eu trabalhava, Aham. ficava mais fácil para mim. Ah, você ir morou em pro serviço. Cachoeiras. Morei 3 anos lá. Era no município de Cachoeiras de Macacu que ficavam as oficinas de reparo das locomotivas. Existia ainda a Escola Ferroviária de Cachoeiras, centro de treinamento que formava técnicos para trabalhar nas oficinas ferroviárias. A escola profissionalizante era administrada pelo Senai. Cachoeiras de Macacu é considerada assim a cidade dos ferroviários, né? Era lá que tinha a escola de formação de ferroviários. Mesmo o senhor não tendo feito o curso lá, o senhor conheceu pessoas que fizeram o curso como ferroviário? Lá, com meus primos fizeram? Trabalhavam na oficina, né? Aham. Tinha 3 primos que trabalhavam na oficina lá. E levava muito tempo para fazer se formar como ferroviário? O máximo acho que era 1 ano e pouco. Era 1 ano e pouco. De curso, né? De curso. Mas o senhor não, o senhor começou na manutenção. E quanto tempo você trabalhou na manutenção? Aí eu trabalhei, nossa era salubre, né? Maquinista era salubre. Então eu tinha que trabalhar 25 anos, né? Aí eu trabalhei 26, porque foi meu interesse para melhorar um pouco o salário. Tá. Né? Não. Aí trabalhei 26 anos. Eu saí com 49 anos. Não, mas eu digo assim, como na manutenção, até se eu chegar a maquinista é o cargo mais alto que tem ali na companhia, né? O salário é melhor, né? Então, quanto tempo o senhor trabalhou na manutenção? Eu trabalhei mais ou menos uns 15 anos. Então só custou chegar a maquinista, né? Custei. Mesmo sendo filho e neto de maquinistas, né? Não tinha disso não. Seu Itamar, o que é casa de turma? Casa de turma era onde ficava aquele pessoal trabalhador da linha, que capinava e trocava os dormentes, os trilhos, né? Era o pessoal que trabalhava ali que ficava direto permanente. Via permanente. Aí tinha aquelas casas de turma onde guardava as ferramentas, os carrinhos, os trolleys que eles falavam. Certo. O Era trolley era para um transporte de uma coisa rapidinho? Rápido, justamente eles que eles usavam. Né? Uma vez nós usamos aquilo ali, porque tinha 2 túneis antes de chegar em Murinelli, né? Depois de Dona Mariana tinha 2 túneis. Aí a máquina iniciou ali. Aí nós tivemos que descer no trole daquele para avisar lá em Murinelli, pedir socorro. Né? Aí botamos aquilo na linha, depois para parar aquilo. Aquilo era um pau que pegava no buraco da madeira em cima, pegava no trilho, a gente tinha que segurar, mas nós deixamos ele passar demais. E agora? Eu falei, aqui eu pulo. Eu já estava quase chegando, eu pulei fora, larguei aquilo lá. Aí o outro também pulou e desceu aquilo por ali abaixo. Era muito interessante. Nossa. Agora outra pergunta. O senhor falou que não dirigiu, né, uma máquina na subida da serra, mas o senhor viajou como passageiro. Como é que era a viagem de subida da serra? Era uma viagem assim... O pessoal reclamava, aliás, né, que soltava muita fagulha. Soltava. E entrava dentro dos carros. Se não fechasse a janela, aquele pessoal que apertava o freio, que era os guarda-freio, eles usavam guarda-chuva. Por
causa das brasas, né? Eles ficavam ali apertando, mas com o guarda-chuva aberto para não pegar neles. Né? Saía muito fagulha, né? Aí, e quem não fechasse a janela entrava dentro do trem. A maior parte usava guarda-pó naquela época, né? Uhum. Pessoal, os passageiros tudo usava guarda-pó, porque sujava mesmo. É. A mulher também usava guarda-pó? Tá, todo mundo tinha que usar. usava. A fuligem, né? E as fagulhas, né? É. Tinha que fechar, mas tinha vidro também, né? Tinha janela de vidro e tinha outra de madeira, né? Uhum. Como é que era para fazer um pipi durante a viagem? Tinha banheiro. Tinha banheiro? Tinha. E o banheiro era assim, aquele buraco que você, conforme você faz xixi, ele caía na linha. Cai na linha, né? Eu já ouvi depoimento de gente que morria de medo de... Achava que ia cair no buraco, né? Não caía nada. A existência da estrada de ferro favoreceu a participação de friburguenses na Revolução de 30. Na ocasião, duas importantes famílias da elite política de Nova Friburgo se confrontaram: Galdino do Vale Filho, aliado do governo federal, e os Galiano das Neves, apoiadores de Getúlio Vargas. Nestas imagens, vemos a chegada das tropas revolucionárias vitoriosas que lutaram na divisa com Minas Gerais. Todo ano fazer exame no Rio, eu ficava o dia inteiro fazendo exame, do corpo todinho, problema de cabeça, coisa, e fazia aquelas provas também, né? Lá em Barão de Mauá. Como é que era essa prova? A prova era meio enjoada, era você fazer aquelas, como é que se chama? Psicotécnico? Você fazia psicotécnico. Ah, tá. Pra mim era o pior, era aquilo. Você com os olhos tapados, tinha que estar desenhando, não sabia o que estava fazendo, porque na hora que você acabava, ela tapava logo na frente, para ninguém ver, né? Para saber, eu tinha um amigo que ficou 3 anos sem poder viajar, porque ele dormia na hora de fazer o exame de cabeça. Deitava lá e dava sono mesmo, né? Aí ele apagava. Aí tirava ele da linha. Tinha que ficar o ano todo sem viajar. Aí eu um dia falei com ele assim, na terceira vez, falei, rapaz, você dorme lá? Falei, rapaz, dá um sono danado. Falei, ó, você procura não dormir que você vai passar. Aí no próximo ano que ele fez, ele ficou acordado, pronto, voltou para viajar novamente. Era em Mauá que fazia esse... Era em Barão de Mauá. E de quando em quando tinha que fazer esse teste? Todo ano. Todo ano? Todo ano. É igual para carteira de motorista, né? né? É a mesma coisa. Todo ano tinha que fazer. Então, senhor Itamar, vamos continuar a sua história. O senhor levou 15 anos trabalhando na manutenção e quando o senhor, por que o senhor se tornou maquinista? O senhor conseguiu... como é que o senhor conseguiu chegar ao cargo de maquinista? É que você tinha que fazer umas provas, né? O senhor desejou ser maquinista. Aí, para isso, qual era o processo? Você podia escolher maquinista ou então para o pessoal de trem. O pessoal de trem era guarda-freio, manobreiro, condutor. Aí você escolhia. Eu escolhi o lado de maquinista, né? Eu queria ser a maquinista. É o maior, né? Teve os 2 amigos meus que foi para o outro lado. Antes, vamos só recapitular. Então, dentro do trem, a gente tem, além do maquinista, como o senhor falou, qual outra função? Auxiliar de maquinista. O auxiliar de maquinista. Aqui era foguista. Aí isso que eu ia perguntar, é aquele que fica botando carvão? Era o foguista que botava. Ih, eu queimei muita lenha, muito carvão. Né? Ih, aquele foguista. Aquele dormente, o eucalipto verde. Teve uma época que não tinha lenha seca, aí foram lá para Conselheiro para tirar, porque tinha um terreno grande ali, o Leopoldino lá, né? Cortar o eucalipto, você jogava na fornalha que chegava, saía água. Quando você pegava um carvão americano e tcheco, era aquelas pedras grandes, aquilo queimava que era uma beleza, não ficava só a cinza, né? Já o carvão nacional nosso criava aquela crosta. Aí você tinha que tirar aquela porcaria todinha, jogar e fazer novo fogo.
Aí ficava toda a vida. Teve uma vez que de Porto Novo para Friburgo, eu gostava muito do carnaval, né? Eu sempre gostava. Aí fui para Porto Novo numa segunda-feira. Eu falei, amanhã, terça-feira, eu estou de volta, tá bom, né? Saímos de coisa 6 horas da manhã, aquele carvão nacional e aquele eucalipto verde. Eu andava 1 quilômetro, parava para fazer pressão. Andava 1 quilômetro, parava. Cheguei em Friburgo, era 11 horas da noite. Olhava para a rua, já estava tudo... É muito... E, por exemplo, era bem mais caro, né, o carvão. O senhor falou que importava da onde? Era o carvão da... Tcheco e americano. E americano, eram os bons, né? Mas nem sempre tinha, né? O nosso era aquele fininho que colava. Além do carvão, no Brasil vocês ainda tinham que pegar eucalipto e jogar ali. Uhum. Lenha sempre usou, né? A lenha, né? Naquela época não... Era carvão e lenha, seu Era carvão e lenha, era. Mas não era o certo, né? Você jogava a lenha, mas se não botasse só a lenha, não dava pressão também, não. A máquina não dava pressão. Não, se botasse... Mas olha só, se o senhor colocasse carvão americano ou tcheco, precisava de lenha? Precisava também, senão você ia gastar muito, né? Entendi. Era por isso também. Tá, então era carvão e lenha. De lenha, Onde era esse terreno da Leopoldina e Conselheiro? É onde é o alunão de samba. Então era na estação mesmo. A estação ali. Era na área da estação. Aquele coisa ali, aqueles terrenos, tudo era da rede. Então o senhor passou a ser maquinista. Como é que foi a sua primeira viagem como maquinista? Estava muito nervoso? Afinal de contas, todo mundo depende do... Não ficava pelo seguinte, porque você era auxiliar do maquinista e tinha maquinista que te entregava o trem para você levar, né? Para aprender, né? Falava, vai levando aí, eu vou olhando daqui. Qual foi a sua primeira viagem, o senhor lembra? Me lembro, foi para Niterói. De Friburgo para Niterói? Não, de Visconde para Niterói. De Visconde para Niterói. Niterói. Aqui nunca trabalhei de maquinista, não. O senhor nunca subiu a serra, não? Hein? O senhor nunca subiu a serra, não? Subi a serra só de passageiro. De trem. Porque eu era de Cachoeira para Teodoro, entendi. Era o pessoal de Cachoeira que trabalhava. A gente só ia até Teodoro. E o pessoal de Cachoeira descia com o trem e subia. Tá, mas então se o senhor foi de Cachoeiras até Teodoro, o senhor subiu a serra. Não, mas subia de passageiro. Não. Tá, então... Por exemplo, que eu era namorado naquela época, ela era de Cachoeira, eu tinha que descer de coisa que naquela época nem ônibus tinha, né? Tá. Então, como maquinista, o seu trecho era Cachoeiras, Visconde... Não, meu trecho era, quando eu estava em Friburgo... O trecho eu trabalhava como maquinista. Era Cantagalo, Macuco e Porto Novo do Cunha. E ele Teodoro de Oliveira. O senhor falou no início. E depois quando eu fui lá para baixo, que eu fazia aquele trecho até Cachoeira, Niterói e Rio. Entendi. Então, quer dizer, o senhor, inicialmente, o senhor pegou esse trecho lá para o lado de Cantagalo e depois o senhor desceu... porque as pessoas, quem não conhece Friburgo, Cachoeira já é raiz da serra, já é descida. E ali o senhor fazia aquele trecho, pegando aquelas estações todas... chegar até Maruí, em Niterói? Chegava a Maruí? Chegava em Niterói. Maruí, né? E de Cantagalo você ia até Porto Novo do Cunha. Porto Novo do Cunha. De Friburgo a Porto Novo. Tá, entendi. Quer dizer, então, e quantos anos você só falou antes, como maquinista até... Como maquinista... Mais uns 10 anos, né? Você falou que se aposentou com 26 anos de trabalho, né? Mas eu trabalhei uns 15 anos de maquinista, que às vezes não era maquinista, mas faltando, você ia no lugar da pessoa que faltou. E qual a outra função, além de maquinista no trem? O foguista e qual a outra função? Atrás tinha o condutor, tinha o manobreiro... O que faz o condutor? Tinha o guarda-freio. Manobreiro, o condutor, era igual um ônibus, né? As classes, né? Então ele ia picotando aquelas passagens para ver se o passageiro tinha, sabe como? Esse é o tinha condutor. Um alicate
Aí pegamos... Furava a passagem. Passagem. Tá. Esse é o condutor. E o outro, qual a outra função? O manobreiro manobrava o trem, né? Quando chegava numa estação que tivesse que pegar um vagão, aí ele que fazia a manobra. E o guarda-freio era para apertar, era com a mão. Aquelas rodas que tinha, né? Botava um pau ali, porque na mão mesmo não dava para apertar. Você está se referindo àquelas chaves que quando muda? É. Quando muda, quando você chega numa estação, de uma linha para outra? Virava a chave. Isso que é a função do manobreiro. Tinha que ser muito forte, né, para poder... Não, até que virar a chave não era ruim, não. O ruim dele era para apertar o freio do trem, quando descia, né? Aí de Munerá para Cordeiro, por exemplo, era uma descida enorme ali. O cara tinha que ter força mesmo para segurar no freio ali. Certo. Agora, o senhor, então, nunca chegou a pegar aquela linha? Você chegou a fazer aquele trecho que passa pela Ponte Seca? De Sumidouro? Passava muito ali, aquela ponte. Como é que era aquela ponte? É bonita a vista, né? Aquilo foi feito pelo engenheiro. Naquela época não existia cimento, né? Óleo de baleia. Óleo de baleia com areia e as pedras. E as pedras? Estava perfeitinho. Aí, quando estava arrancando as linhas lá, eu limpei ali, estava o nome do engenheiro, eu sei que ele era Veloso, sob o nome dele. Aí eu limpei aquilo tudo, peguei um saibozinho branquinho, fui botando naquelas letras todas para poder fotografar, né? Também foi embora junto com que eu emprestei o álbum. A foto do... que a pena, foto também foi embora. Quer dizer, aquela foto que o senhor me mostrou ali, era aquele trecho ali de Sumidouro. Eu passava ali toda semana. Agora, seu Itamar, como é que é assim, era perigoso, hoje assim, o senhor olhando assim, o senhor falou assim, tudo bem, o senhor nunca conduziu uma locomotiva subindo a serra, né? Não, subindo a serra não. Mas como é que era assim, mesmo o senhor assim, o senhor foi usuário do trem, mas o senhor tem a visão de um maquinista. A subida da serra era muito difícil, né? Aquele pessoal não sofreu muito, não. Era chuva em cima, porque a máquina era curtinha, era um salãozinho desse tamanho assim. Onde ficava o maquinista? Ficava ali para botar carvão ali só usava carvão lá na serra. Não podia botar lenha, não? Não, só carvão. Aquela chuva, né? Pegava chuva, pegava sol, na época estava quente. Sofreram muito aquele pessoal de Cachoeiro. A subida era muito íngreme, né? Tinha o freio no meio, aquela bronze, né? Quando descia por ali abaixo, chegava lá no meio da serra e tinha que trocar aquele bronze. Isso diz o trilho do meio? O trilho do meio. Era um bronze que segurava. Se não tivesse aquilo, não descia, né? O bronze era o quê? Tipo metal. Tá. Tá certo. Agora, me diz uma coisa. O senhor já pegou, assim, já aconteceu algum acidente quando o senhor viajou? Tombei máquina lá. Não foi eu não. Já estava arrancando os trilhos, né? A gente arrancava os trilhos e levava para deixar em Sumidouro, né? Lá que eles estavam armazenando os trilhos. Aí tinha um maquinista, coitado, veio, corria muito, né? Pegamos umas máquinas de Cantagalo que era muito pesada, grande, começamos a trabalhar aí, né? Aí nós descemos por ali abaixo e ele está deixando o trem correr, né? Para Sumidouro, né? Aí eu ainda falei com um amigo que estava do lado, que era 2 foguistas, né? Falei assim, o dia que isso cair, sair da linha aí, nós estamos ferrados. Ele ainda riu, né? Falei, é mesmo. Demorou muito para baixo de Sumidouro, para baixo de Murinelli. Quando entrou na curva assim, a máquina saiu fora. Eu pulava fora. Eu quando trabalhava de guarda-freio às vezes, mano, eu trabalhei também, né? Quando eu entrei, né? Porque aí faltava... Ainda tem essa função de guarda-freio. Eu pulava, o pessoal quando via uma camisa balançar, sabia que era eu. Aí... Eu tentei pular, mas tinha 3 dentro da máquina. Tinha o condutor e tinha um mestre de linha. Quando eu vi ele assim, falei, agora não dá não. Aí tombou, né? Mas não machucou ninguém não. Aí ficamos ali,
uns 10 dias ali para esperar socorro, para tirar a máquina. Só esse que houve. Só foi esse acidente, né? Agora, é verdade que cada maquinista tem um apito especial do trem? Tem um apito especial quando ele chega? Não. Não existe isso, não? Tinha um que sabia mais apitar, né? Tipo assim, quando chegava o trem, eu já ouvi dizer, o maquinista tinha uma maneira de apitar. Aí todo mundo sabia, fulano que está chegando. Tinha um aqui em Friburgo que o pessoal já sabia quem era. Quem era? Era eu esqueço até o nome dele até hoje. Otávio? Não era Otávio, não. É parente do Otávio. Era parente do Otávio. Esqueci o nome dele no momento. Mas eu tinha um ou outro que fazia, né? Essa brincadeira, né? O pai do Benito de Paulo, ele também era maquinista? Conhecido, era maquinista. Ferroviário, quer dizer, era ferroviário. Era o pai de Benito. A gente saía naquelas coisas, o Benito era garoto ainda, né? Saía junto, aqueles bailes nesses cantos aí. Ele gostava muito, o pai dele tocava violão muito bem, né? Em 1877, o governo provincial encampou a estrada de ferro de Cantagalo em virtude da sua dificuldade financeira. 10 anos depois, a linha ferroviária passou a ser explorada pela Sociedade Brasileira Companhia Leopoldina. Ocorre nova alteração na titularidade da empresa. Em novembro de 1898, a concessão do tráfego ferroviário passa a ser de capital inglês, a Leopoldina Railway Company, que atuou no Brasil até 1949. A seguir, torna-se novamente uma empresa nacional, a Estrada de Ferro Leopoldina. Agora, os ferroviários eram uma categoria bastante unida, né? Na época, o sindicato do ferroviário era muito forte. Era muito forte, né? Muito forte. Na época que a gente passou a maquinista, não a auxiliar de maquinista, não chegou a nomeação da gente, né? Era 5. Aí nós chegamos perto do chefe e falamos, nós vamos para o Rio para reclamar que nós não fomos nomeados. Aí o chefe falou, pode ir. Aí pegamos e fomos para o Rio. Chegamos no primeiro lugar que nós fomos na Central, né? Chegamos lá e o cara mandou sentar, sentamos. Olhou, falou, mas não está na época de vocês, não sei o que lá. Não está não. Fomos direto para o sindicato. Chegamos no sindicato, aí o cara falou, quem falou com vocês? Fulano de tal. Na mesma hora ele pegou o telefone, fulano, tem 5 rapazes aqui de Friburgo que veio reclamar que eles não deram cargo a eles de auxiliar, de maquinista. O que houve aí? O cara, não sei o que lá. Não, eles vão para aí agora, vocês têm que nomear eles agora, que eles têm que levar em mão lá para entregar o chefe. Não deu outro, chegamos lá e já estava na mão dele. O sindicato era bem forte. Era bem forte. Era bem forte, É verdade que teve infiltração do Partido Comunista no sindicato dos ferroviários? Você não sabe dizer? Falava que o presidente era, agora eu não sei, né? Quando o senhor estava aqui, quem era o presidente? Como é que era o sindicato? O sindicato era no Rio. No Rio, o presidente geral. O presidente Vargas ali, perto da catedral, tinha um patrimônio grande ali também, né? Era ali que era o sindicato. De qualquer forma, vocês eram bem fortes, né? Quando reclamavam e tal. Era reclamando, pronto. Funcionava o sindicato, funcionava. né? Seu Itamar, o senhor falou agora no início, quando o senhor estava assim, na questão da formação, a sinalização do trem. O senhor falou que não é igual hoje, que é um semáforo para o carro.
Como é que é a sinalização do trem? Você falou que tem a parte de baixo, o que o senhor tem que prestar atenção? Lá em Barão de Mauá era muita linha, né? Você chegava em Barão de Mauá, era mais de umas 10 linhas assim, ó. Pra todo quanto é canto. Aí você tinha que ver o sinal de cima igual de motorista, e embaixo tinha uns anãozinhos. Anão que chamava? O anão que era perigoso, né? O que era esse anão? Era onde virava a chave. Ah, tá. Era a chave. Se você chave. entrasse ali no vermelho, a máquina saía fora. Que perigo. A roda da máquina saía do trilho. Ali era bem difícil você aprender. Tinha que prestar bastante atenção, né? Tinha que estar com muita atenção. Às vezes tinha trem vinha de Campos, para Visconde, para o Rio, né? Aí tinha maquinista lá que não sabia. Se você tivesse, por exemplo, de plantão, conhecesse o sinal lá de Barão de Mauá, aí você ia acompanhando eles até Barão de Mauá. Senhor Itamar, o senhor começou a trabalhar na década de 57. Qual era a velocidade média do trem naquela época? Naquela época não podia andar mais de 30, 40. Então é parecido com o início também, né? É a mesma coisa. 30, 40 quilômetros. 30 quilômetros. E já lá na diesel, não era muito, não era 50 máximo. Quando passou a diesel? Quando eu fui lá para Visconde, eu viajava para Campos, para Niterói e para o Rio. Aí era uns 50, puxando 50 vagões. Era 2, 3 máquinas. Nossa! Calprada uma na outra. Eu viajei muito direto para Campos. Toda semana eu ia a Campos. É bastante coisa, né? Por exemplo, a gente tinha o trem misto e tinha o trem de passeio. O senhor chegou a guiar essa máquina só de carga também, né? Como é que era assim, de passeio era mais tranquilo, né? Quando era trem de passeio. A diesel era 50 vagões, né? Então você tinha que estar atento, né? Na cauda do trem. Explica pra gente tecnicamente, quando houve essa mudança de trem para carvão para diesel, como é que foi? Aqui em Friburgo chegaram a transformar a máquina em óleo, né? Aqui em Friburgo chegou? Mas foi pouco tempo. Porque logo depois acabou, né? Essa de Campos que o senhor falou, como é que é a diesel? Quer dizer, aí a locomotiva já leva bem mais carga, né? Bem mais carga. Bem mais carga. Era 50 vagões, né? Nossa, muita coisa. 50 que vinha pegando cimento, açúcar, de Campos para o Rio, né? Você vinha pegando, parando nas usinas para pegar coisa. E aí você levava mais peso também, né? A responsabilidade é maior. Quando o trem era a carvão, era o quê? Por exemplo, quando era um trem de passeio, era no máximo o quê? 2 vagões? Ou 3? Aqui em Friburgo era sempre uns 2 a 3 vagões. De passeio? De passeio. Tinha um de flor. Tinha um de flor também, que ele era todo aberto, né? Com aquelas gradezinhas, né? Como é que é assim, quando o senhor para no trem na estação, como é que é? O que o senhor carregava no trem? Como é que era essa... Qual era a carga que o senhor levava? O senhor lembra assim? Aqui de Friburgo, as estações que o senhor quando eu estava em Friburgo... Em Friburgo, o senhor, qual a estação? Porque tem a de Rio Grandina e tem a de Conselheiro, que o senhor mencionou, que vai para o Sumidouro. Descendo tinha Conselheiro, Rio Grandina, Banquete, Bom Jardim. Tá, aí o senhor está falando a de Rio Grandina. O senhor carregava o que ali? Ali subindo, tinha um vagão também só de leite. Né? De leite e um de flor. E tinha as crasses, né, que eles falavam, né? Chamava crasse, igual ônibus, né? Eram uns 5. A classe era, no caso, o trem de passeio, né? Passeio,
Primeira classe, segunda classe. Mas o Coda vinha junto também, o carro de flor e o carro de leite também ia junto. Era o misto, né? Era passageiro com carga. Era. Uhum. Tinha expresso. O expresso era qual? Expresso levava mais passageiros só, né? Ah, tá. Então o de passeio também chamava expresso? Era a mesma coisa? Chamava expresso também. Tinha um noturno que eles falavam também, só de noite, de madrugada. Ele tinha um nome, Jaú? Jaú, tinha o Jaú também. O Jaú é o tal noturno? É. É o último, seria o último trem. O último trem, é. Agora, seu Itamar, você ouviu já falar a história do Vassourinha? Trem Vassourinha, quando passava pelo centro de Friburgo? É aquele que varria as moças. Quando o último trem... tem uma história assim, quando passava o último trem, as moças decentes tinham que ir para casa, porque senão ficava mal falada, e por isso chamava ele de Vassourinha, que ele varria as moças da rua. Já ouviu falar desse Vassourinha? Me falar pouco, né? Porque nessa época não era nem funcionário ainda, né? Ah, tá. Eu ia falar muito. É mais antigo. É mais antigo. E assim, o salário de um maquinista, o senhor trabalhou, quer dizer, a vida toda, né? Basicamente na companhia ferroviária. Era um bom salário, né? O senhor teve filhos, comprou uma casa própria. Dava para viver bem? Não, graças a Deus dava, né? Naquela época dava, porque a gente fazia muito extraordinário. Eu, por exemplo, tinha um trem de carga, que a gente saía de Visconde 12h30, só chegava em campo, às vezes, no outro dia, 10 horas da manhã. Porque você ia embora pegando aqueles carros vazios e coisa para levar para campo, né? Visconde é aquela de Itaboraí? Itaboraí, Visconde Itaboraí. Aí tinha que ir pegando... Isso era um extra que o senhor fazia? Aí você fazia bastante extraordinário. Uma viagem para campo era quem gostava de ir. Era a noite toda que você tinha que ficar ali. Né? Não era mole não, sair meio-dia de Visconde, chegar só no outro dia, 9 horas, 10 horas em Campos, chegava lá quase, praticamente morto. Sono que não aguentava. Quando você tinha um auxiliar que sabia, você ia e trocava, deixava ele levar um pouco, mas dificilmente não viajava ninguém que estava acostumado. Né? E também vai descansar onde ali, né? É complicado. Aqueles bancos duros de madeira. Não era fácil, não. Depois, no final, já tinha uns de mola. Né? Já tinha um melhorzinho, né? Melhor. Tá certo. Quer dizer que... então, vamos contar quantas horas é isso. Eu saí de que horas de Visconde? 12h30, mais ou menos. Só para as pessoas entenderem, a gente está falando de Itaboraí, né? Itaboraí, Visconde Itaboraí. De Itaboraí. E chegava em Campos... O horário de chegar sempre era 7 horas, mas dificilmente chegava. Cumpria. Chegava era 9h30, 10 horas lá. É muita coisa, né? Porque tinha noturno, tinha expresso, tinha aqueles trem que tinha preferência, né? Que estava com passageiro. Então a gente ia ficando parado. É por isso que o seu colega, quando fazia o psicotécnico, ele dormia, então não dá, né? Mas eu fazia minha comida dentro da máquina. A máquina diesel tinha um salão grande, né? Eu tinha a minha bolsa já preparada, né? Fogãozinho daquele de querosene, igual a gás, né? Eu levava a minha panelinha, uma frigideirazinha, já tinha minha bolsa toda. Aí quando chegava em Conde de Araruama, eu sabia que ia ficar ali 1 hora mais ou menos na parada. Aí eu lavava o arroz, fazia o arroz, enrolava no jornal para ficar quentinho, pano de prato que eu levava, né? Enrolava também e botava lá no canto. Aí chegava em Macaé, ia lá fora, comprava uns 2 bifes, umas cebolas, uns tomate. Às vezes 10 horas da manhã eu já estava almoçando lá, saindo de Macaé. Saindo de Macaé eu já estava almoçando. Nunca passei fome. Eu já tinha gente que não tinha coragem de fazer nada, ficava de manhã até 3 horas da tarde sem comer nada. Não fazia como o senhor fazer uma marmitinha?
E não dava para comer ali perto da estação, não? Antigamente dava. Comer uma banana, a estação vende muita coisa, né? Antigamente dava até para almoçar em Casimiro de Abril. Mas depois fecharam lá o hotel, que era encostado na linha, aí parou. Eu falei, agora quem vai fazer a minha sou eu mesmo. Entendi. Nunca passei fome, não. Você sempre levava sua marmitinha? Sempre levava. E tinha uns que não levava e ficava na pior, né? Eu comprava lá em Campos, eu e um amigo que trabalhava juntos, lá em Campos, no supermercado lá, a gente comprava aquelas de carne, aqueles bolinhos de carne, já a massa prontinha, né? Já fazia prontinho, comprava. Às vezes 2 horas da manhã a gente já estava comendo quibe. Aí encontrava com outros amigos que vinham, a gente fazia sinal para eles parar, dava para eles também. Seu Itamar, explica aí o que são esses 2 objetos que estão do lado do senhor. Isso aqui era do manobreiro. Do manobreiro? Do manobreiro que dava sinal para o trem. Quando ia engatar uma composição na outra, ele tinha que estar com essa lanterna, que aqui tinha um vermelho e um verde. E aí dava o verde, o maquinista já ia recuando para pegar o carro. Né? Quando estava quase chegando, ele ia começando a piscar o vermelho para saber que estava chegando. E esse aqui era para revisar as máquinas, máquina a carvão e a óleo. Aí acendia isso aí para poder botar óleo na junta da máquina. Né? Tinha maquinista que botava óleo em toda a máquina. Abre aí para a gente ver como é que é. Como é que usa isso? Isso aqui era carbureto aqui embaixo. Carbureto. Aqui água. E aqui ia controlando. Abria devagarzinho. Isso aqui é Aí botava fogo. Botava fogo aqui, saía um foguinho aqui, outro aqui. Mas clareava igual uma luz. Mas aí o que o senhor fazia? O senhor explica de novo que eu não entendi. O que o senhor fazia? Isso aí era para o maquinista quando tinha a máquina. Eu nunca usei porque aqui eu não trabalhei de maquinista. Né? Aí o maquinista saía com isso aqui, pré-clareando para poder botar óleo na máquina. Né? Às vezes tinha lugar que não tinha luz, aí ele ia clareando e ia pingar óleo nas máquinas. Ele entrava com isso dentro da máquina, né? Tá certo. E isso está com o manual aí também do seu lado? Isso aí tinha que, igual motorista, né? Você tinha que, depois que você passava disso, você tinha que fazer isso aqui. Ó. Manual do maquinista, né? Seu Itamar, como é que foi assim o fim da linha férrea em Friburgo? Quando o senhor soube que a linha férrea ia acabar, como é que foi? O senhor e as pessoas próximas ao senhor? Eu ainda fiquei uns 2 anos aí, né? Eu e mais uns 4 ficamos uns 2 anos ainda para... Como funcionário? Para levar os trilhos lá para Sumidouro, né? O pessoal arrancava, e aí botava no vagão, a gente levava e descarregava lá em Sumidouro, voltava. Tinha um depósito? Tinha um depósito lá. E a maior parte foi para Três Rios, foi para Governador Portela. Eu ainda cheguei a Governador Portela, né? Que eu ia para lá. Mas cheguei lá, achei a cidade tão fraquinha, né? Parecia mais uma vila do que uma cidade, né? Falei, quem vai ficar aí? Eu, aquela serra desce pra caramba. Falei, eu não vou não. Eu e outro amigo, aí consegui ir para Visconde, ficar mais perto. Né? Sim. Ele ainda foi lá para Três Rios. Mas eu falei, não, vou ficar aqui em Visconde mesmo. E fomos uns 5 lá daqui de Friburgo para Visconde. Vocês foram se realocando, né? Cada um ia para um local. Campos. Mas eu entendi. Mas eu queria saber, assim,
Mas o senhor ainda estava com domicílio aonde? Aí o senhor mudou mesmo para Cachoeiras, né? Mudei para Cachoeira. Ah, tá. E como é que era essa sensação de arrancando os trilhos, assim? Era triste, né? Uma rodovia já vinha sendo construída com alguns trechos próximos ao leito ferroviário. Em 1964, os subtrechos do tráfego ferroviário da Zona Serrana foram sendo extintos. O subtrecho entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo foi suprimido em 15 de julho de 1964.